Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Imersos, o estudo bíblico da Igreja Renovo. Antes de mais nada, antes de qualquer inserção, eu gostaria de fazer com você uma oração para iniciarmos esse período de estudo, de aprendizado da palavra, tá bom? Então, onde você estiver aí, qual seja o lugar do mundo ou o horário que você estiver assistindo este vídeo, seja no momento em que ele está passando aqui nessa segunda-feira ou em qualquer outro local, pare só um pouquinho, vamos agradecer a Deus por esse dia, amém? Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua paciência, muito obrigado pela tua misericórdia com as nossas vidas. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, agora a minha vida e a vida de todos aqueles que de alguma forma estão assistindo essa plataforma. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai, abençoando-os. Abra agora, ó Pai, os sentidos do entendimento. Abra agora, ó Pai, os sentidos da absorção da tua palavra, para que todas as palavras que sejam ditas aqui sejam entendidas na íntegra, com exatamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abre também, ó Pai, a minha mente para que eu possa transmitir de maneira clara aquilo que o Senhor tem para passar ao seu povo, porque o Senhor sabe e eu também que de mim mesmo eu nada tenho a passar, mas de ti, aí sim, ó Pai, eu posso me tornar um canal para passar essas verdades bíblicas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu gostaria que você que está nos vendo pelo YouTube, que você, por gentileza, se inscreva no nosso canal e não só isso, compartilhe este conteúdo. Olha, tem tantos canais aí da internet, do YouTube que eu vejo aí, canais com 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, e quando você vai ver o conteúdo do canal, a pessoa ela fala uma coisa ali que não tem nada a ver, né? Um canal de coisas, de futilidades às vezes até, e aqui nós estamos buscando trazer para você a palavra de Deus, trazer uma palavra viva, trazer uma palavra de incentivo para a sua vida. Então prestigie esse canal, prestigie o canal da Igreja Renovo, e compartilhe isso com os seus amigos, com os seus colegas. Coloque aí o seu dedinho aí no inscrever. Isso não toma tempo e também não toma memória do seu celular, fica tranquilo, tá? Coloca aí, se inscreve, aciona o sininho aí para te avisar quando a gente está colocando conteúdo novo. Faça comentários, diga para nós o que você está achando das aulas, diga para nós como isso está servindo para você. E muito mais, você pode também passar isso para outras pessoas, né? Não ficar só com você. Então esse é um pedido que eu te faço, tá? Em nome de Jesus Cristo, que você possa nos ajudar. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando a palavra e estamos começando de Gênesis. Então a gente está explicando capítulo por capítulo. Isso tem sido muito bom. Eu tenho recebido um bom feedback das pessoas com relação a esse estudo. Então nós vamos continuar. Eu quero pular hoje direto para o capítulo 6 de Gênesis. E aí você vai me dizer, por que você não falou do capítulo 5, né? Não terminou o capítulo 4 e começou o capítulo 5? Porque, na verdade, neste trecho, nós vamos ter um trecho grande aqui de genealogias. O que são genealogias? Genealogias é o discurso das filiações. Então fulano é pai de ciclano, que foi pai de ciclano, que gerou Beltrano, que gerou tal. Aí você me pergunta, mas por que tem isso na Bíblia? Tem razão? Tem razão, eu vou te explicar por quê. Você se lembra que nós temos uma frase muito interessante que o judeu gosta muito de falar e que a Bíblia também diz muito, quando a pessoa conclama e diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você concorda que aí nós estamos falando de uma genealogia? Abraão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai das 12 tribos de Israel.
Quantas e quantas vezes nós vemos esta frase sendo dita na Bíblia? Ou Pai Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, né? O Deus dos nossos pais. E por que isso? Eu vou te explicar. Na época antiga, lá nos tempos bíblicos, quando você lê a Bíblia, você percebe que existiam muitas guerras tribais, muitas brigas entre clãs, né? Os filisteus contra os amonitas e contra os moabitas e tal, existia toda uma guerra entre os clãs, entre as tribos. E quando alguém caía na mão de uma tribo inimiga, muitas vezes essa pessoa ela não sabia nem ler nem escrever, era analfabeta, mas uma coisa ela sempre sabia de cor: a genealogia, toda a genealogia de pelo menos 15 gerações. Então ele sentava ali, e uma das primeiras coisas que acontecia com os escravos de guerra era isso: sentava-se essa pessoa ali e fazia-se um interrogatório para dizer quem é você, de onde você veio. E por que isso? Olha que interessante. Quando esse membro de uma tribo caía sobre o domínio da outra tribo, então ele começava a falar: meu pai é fulano, meu avô é ciclano, meu bisavô é tal, meu trisavô é tal, meu tio é tal, meu tal. Por quê? Conforme ele está falando a genealogia dele, aquele que o prendeu está relacionando a genealogia própria dele próprio com a daquele que está sendo inquirido. Por quê? Porque se em um determinado momento elas se cruzarem e ele perceber que aquela pessoa que está na frente dele, na verdade é um parente dele, mesmo que distante, ele é obrigado a liberar. Ele seria obrigado a liberar. Por quê? Porque não se prendiam parentes. Tá? Então eu não poderia fazer mal a um parente meu, mesmo que ele fosse distante. Então se sabia a genealogia toda de cor. Então se dizia: olha, meu pai é tal, meu tio é tal, meu avô é tal, meu bisavô é tal. E eu, do outro lado aqui, estou pensando, tem alguma relação com a minha genealogia? Em algum momento eles se cruzam, em algum momento eles são parentes, mesmo que distantes, mesmo que há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, o meu ancestral tenha tido contato com o seu. Se isso aconteceu, nós somos parentes. Nós temos consanguinidade. Então isso livrava um prisioneiro. Então você percebe como isso tem importância, como isso era importante. Por isso que a genealogia ela está na Bíblia. Por isso que a gente vê tantas palavras trazendo genealogia, tá? Mas eu quero me ocupar hoje do capítulo 6 de Gênesis. Então eu gostaria que você anotasse aí, ou se você estiver com a Bíblia aí do seu lado, abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Eu vou começar a ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhos e filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gente, olha, nós lemos aqui apenas 4 versículos. Esses 4 versículos nos dariam munição para conversarmos aqui durante horas e horas a fio sobre este assunto. Estes 4 versículos dividem os teólogos, os grandes teólogos, e que trazem teorias mirabolantes sobre esses 4 versículos. Esses 4 versículos munem também os gnósticos, que trazem teorias sobre o que aqui está escrito. Então nós temos aqui uma terra extremamente fértil para estudo. Aqui nós temos uma oportunidade de estudar a palavra, de fazermos uma exegese. O que é exegese? É a interpretação fiel
do que está escrito. Então aqui nós temos uma oportunidade muito grande de fazermos uma exegese muito forte aqui. Então o que está escrito aqui? Que os homens começaram a se multiplicar. Então, agora já passamos de Adão e Eva, né? Já passamos de Caim e Abel, e já estamos aqui na geração dos filhos, já dos filhos pós, né? Pós Caim e Abel. E aqui os homens começaram a o quê? Multiplicar, havia muita gente na terra. Muita gente na terra, já existiam cidades, já existiam tribos, já existiam, podemos dizer até que de repente nações, guardadas as devidas proporções, né? Vamos entender que existiam até nações, tudo isso já existia na terra. E Deus começou a observar um movimento diferente. E agora eu quero fazer aqui com vocês uma colocação, porque como eu disse para vocês, nós temos muitas interpretações destes textos, muitas interpretações, e eu vou optar por trazer para vocês a interpretação que é a mais aceita e que também é a mais simples, que não traz com ela nenhum tipo de sofisma, que não traz com ela nenhum tipo de gnosticismo e que não vai trazer com ela nada que seja antibíblico, no sentido da Bíblia mesmo, da historicidade da Bíblia. Eu quero trazer para vocês algo que não fuja da história bíblica, daquilo que está escrito aqui, que pode ser comprovado lendo a própria palavra, entendeu? Para que vocês não tenham que, poxa vida, Isaías falou algo, mas para eu comprovar o que ele está falando, eu vou ter que ler a história de um teólogo. Não, nada disso. Vamos ver o que está na Bíblia de forma nua e crua, somente o que nós temos aqui na palavra, sem nenhum subterfúgio. Porque a palavra diz o seguinte, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o que está acontecendo aqui é que neste tempo haviam na terra, além dos homens, também alguns seres angelicais, alguns seres que vieram direto dos céus. Aí você vai me dizer, mas aí, quando você diz isso, você está dizendo que existiam na terra então pessoas que eram extraterrenas? Sim, a Bíblia ela está dizendo isso, que eram os filhos de Deus e que eles não eram oriundos da mesma matéria que o homem. Como é que eu consigo provar isso, que eles não eram oriundos da mesma matéria que o homem? No versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram estes gigantes. Então, ou seja, estes seres que estavam na terra, eles não eram oriundos da terra, eles não eram específicos aqui da terra. Isso é um negócio que gera grande controvérsia, mas está na palavra, é assim, eu tenho que aceitar do jeito que está escrito na palavra, tá? Eles não eram oriundos da terra, porém Deus havia dado uma ordem que eles não podiam se relacionar com as mulheres, eles não podiam fazer isso. Porém, eles desobedeceram. Novamente houve uma desobediência. Lembra que nós estamos estudando exatamente isso? O que aconteceu com os homens ao longo do tempo? Ora, ao longo do tempo, o homem ele desobedeceu. Mas ele desobedeceu reiteradamente. Aquilo que Deus diz para não fazer, o homem sempre fez. Aquilo que Deus diz, ela não faça isso, é isso que o homem faz. E sempre foi assim. Sempre foi assim, então nós estamos mais aqui, só que como esses seres não são oriundos da terra, eles vieram direto dos céus, Deus havia dito que eles não deveriam tomar mulheres humanas e terem relacionamento com elas, mas eles desobedeceram a Deus e tiveram relacionamento. Quando isso aconteceu, a reação de Deus foi muito forte. E aqui nós vamos entrar num ponto, e eu espero sinceramente que eu consiga transmitir isso para você da forma mais clara possível. Quando isso aconteceu, quando estes seres angelicais tiveram relacionamento com as mulheres
humanas, com as filhas dos homens, o que aconteceu foi que os filhos desta relação, eles vieram com um DNA modificado. Quando Deus faz o homem, Adão e Eva, quem inventou o DNA, quem fez o DNA foi o próprio Deus. O DNA humano foi talhado pelo próprio Deus, mas o DNA humano ele é diferente do DNA angelical. Os anjos não têm a mesma formação que nós. Nós somos diferentes dos anjos. A Bíblia diz isso. Nós somos diferentes dos anjos. A nossa estrutura é diferente da dos anjos. Então não é plausível que haja um relacionamento meu com um ser angelical. Mas isso aconteceu aqui em Gênesis. E quando isso aconteceu, você se lembra que quando o homem ele come da árvore da ciência do bem e do mal, no momento em que ele comeu, aconteceu alguma coisa muito grave, aconteceu algo sério que modificou toda a humanidade. Aqui a mesma coisa. Agora nós estamos numa outra situação aqui em que o homem de novo desobedece a Deus e entra numa situação de rota de colisão com aquilo que Deus havia dito que não era para fazer. Então as mulheres foram tomadas por seres angelicais que com elas tiveram filhos. Porém, esses filhos eles eram uma aberração. E agora eu quero ler o versículo 5, acompanhe aí na sua tela o versículo 5, diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então o que aconteceu? Essa híbrida, né? Esses seres híbridos trouxeram para a terra uma situação onde todos os pensamentos se tornaram maus. Porque veja bem, imagine você que uma determinada mulher se casa com um ser extraterreno. Deste casamento nasce uma pessoa que é completamente diferente de todos os outros. É alguém, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Vamos imaginar que este alguém, ele no meio das outras pessoas, ele se destaca por quê? Porque ele é mais forte, ele é mais alto, ele é mais rápido, ele pensa muito mais rápido, ele é muito mais inteligente, ele tem uma capacidade de gerenciar o cérebro dele diferente de todas as outras pessoas que estão à volta dele ali. Isso é muito sério, por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma média. Nós somos uma média. É claro que às vezes alguns se destacam um pouco mais, mas onde aquela pessoa se destaca, ela tem falhas. Essas falhas são cobertas por outra pessoa que não tem o mesmo destaque dele naquela área, mas tem o destaque em uma outra área. Agora imagine um ser que é completamente atípico. Imagine um homem que cresce e fica com 3 metros de altura, 3,5 metros de altura, que tem a força de 10 homens. Isso é antinatural e isso gera. Eu quero que você imagine isso hoje na Terra. Imagine que nós tivéssemos um ser aqui na Terra com essa natureza. Obviamente, ele traria para si todos os olhares. Ele atrairia para si todos os olhares. E a mente humana ia começar a girar, tentando fazer com que os seus próprios filhos fossem iguais a esse ser. E foi exatamente isso que aconteceu nessa época. Então a mente humana ela começou a girar e virou uma confusão na Terra. Como é que a gente consegue provar que isso virou uma confusão na Terra? Porque o próprio Deus, olhando lá de cima, percebeu que estava tudo bagunçado. É onde nós temos esse versículo, olha, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má, continuamente, ou seja, o homem já não pensava em nada bom, ele só queria saber como é que ele ia ser como aqueles seres. Então no versículo 6, o que é que o Senhor diz? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha que interessante, quando nós vemos essa palavra aqui, arrependeu, o arrependimento, somente um parênteses aqui, né? O que é o arrependimento? Reconhecimento de um erro,
Se nós entendermos que Deus não erra, como é que Deus se arrependeu? Parece que a Bíblia está se contrapondo, mas não, a Bíblia não se contrapõe em momento algum, e Deus também não é homem para que se arrependa. Né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, Deus não se arrependeu no sentido da palavra de ter percebido que cometeu um erro. Não. Esta palavra no original, nós estávamos aqui a semana passada com a Torá, mas eu vou ver se na próxima aula ou o seguinte eu trago até a Torá, para nós lermos isso aqui direto da Torá, para que você entenda exatamente o que é essa palavra. E o que é essa palavra? Este arrependimento não é no sentido de certificar-se de cometer um erro, mas no sentido de entristecer o coração. Tanto que logo em seguida diz, arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. Então é uma tristeza no coração. É como se Deus olhasse e balançasse a cabeça dizendo: olha o caminho que este homem escolhe. Por quê? Porque Deus entregou ao homem o livre-arbítrio, e Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Não interfere. O homem pode sim fazer o que ele quer. Ele arca com as consequências daquilo que ele faz, mas ele pode sim fazer o que ele quer. Nada impede dele fazer o que ele quer. E Deus, quando ele olha, o arrependimento é no sentido dele se entristecer muito com as escolhas que o homem fez. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. É ele se entristecer com as escolhas que o próprio homem faz. Então quem escolheu foi o próprio homem. No versículo 7, olha o que o Senhor faz agora. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Novamente a mesma palavra. Então o que Deus está dizendo aqui? Eu vou tirar esse homem da face da terra. Ele não vai mais se cair, e não vou tirar só ele não, eu vou tirar ele, eu vou tirar animal, eu vou tirar tudo. Ou seja, eu vou começar tudo de novo, porque eu estou muito triste com as escolhas que o homem fez. Então o que estava acontecendo naquele tempo? Imagine vocês, os seres humanos normais, agora tendo a presença de gigantes, de homens com 3,5 metros de altura, com força de 10 homens. A própria palavra diz no versículo 4 que eles eram os valentes que existiam naquela época. Se der para você entender o sentido da palavra valente, né? É aquele que vinha para cima de todo mundo. E Deus olha lá de cima aquela situação, aquela quebra da natureza pura que Deus havia feito. O homem é de uma natureza pura, o próprio Deus fez. Só que o que aconteceu ali nos dias de Noé, e por essa razão nós temos essa frase lá em em Mateus capítulo 24, tá lá: como foi nos dias de Noé. Então quando os discípulos perguntam para Jesus, como vai ser, como será o fim dos tempos? Jesus ele fala assim: observeis como foi nos dias de Noé. Estes aqui são os dias de Noé. Se você não sabia, saiba que estes são os dias de Noé. Então o que estava acontecendo nos dias de Noé? Qual era a característica daquele tempo que Jesus traz à tona, dizendo: prestem atenção, como foi nos dias de Noé. Então o que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, o homem buscou e mudou o DNA humano. Nos dias de Noé, o homem perverteu a suprema criação do homem. O próprio homem foi lá e perverteu isso. Quando? Nos dias de Noé. Nestes dias isso aconteceu e Deus ficou muito triste, extremamente triste, a tal ponto de dizer: eu vou fazer um reset na terra, eu vou resetar, eu vou terminar, vou destruir tudo que tem na terra e começar tudo de novo, porque o homem é mau, porque o homem tem o pensamento mau, a origem divina que eu coloquei no homem se perdeu. Versículo 8:
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então olha que interessante, o versículo 8 ele é fantástico, porque Deus lá no versículo 7 diz, eu não concordo com nada disso que está acontecendo, mas ele dá uma olhada por sobre toda a terra, escaneia a terra, né, trazendo para uma linguagem mais próxima de nós aqui, ele faz um scanner em toda a terra, e ele encontra uma família, ou na verdade ele encontra um homem, que ainda não havia se contaminado, cujos pensamentos ainda não eram maus. Agora eu pergunto a você, voltando um pouco, quem é que colaborou decisivamente para que todas essas coisas acontecessem, para que o homem chegasse onde ele chegou, para que houvesse esta corrupção do gênero humano? Quem é que colaborou? Obviamente que foi o inimigo. O inimigo estava presente ali quando apresentou aqueles filhos de Deus às filhas dos homens, quando fez com que, quando propiciou que estes romances acontecessem e que a terra se tornasse um lugar inóspito para o próprio ser humano. Isso aqui é algo interessante. Deus, quando ele olha, ele percebe que a terra se tornou inóspita, ou seja, a terra ela ficou pequena para o ser humano. O ser humano ele deu um salto de evolução que a terra já não comportava mais. Então, quando Deus olha, ele diz, vou destruir tudo isso. Não tem jeito, está tudo errado. Não foi isso que eu planejei. Os caminhos que o homem buscou ficaram muito distantes daquilo que Deus havia planejado para o homem. Eles estavam completamente separados. Completamente separados. Então o que Deus faz? Vou destruir. Não quero mais essa geração deste jeito. Não quero mais. Mas ele olha e ele vê um homem. Quem é esse homem? Noé. Ele vê Noé. E em Noé ele diz, eu vou reedificar a terra a partir de Noé. Agora, por que a partir de Noé? Porque ele viu em Noé graça. Então, olha que legal. Noé, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. O que é a palavra graça? A palavra graça quer dizer favor imerecido. Então, Noé, quando ele olha para Noé, ele vê aquele favor, ele vê aquela pureza que ele buscou em todos os outros seres humanos e simplesmente não encontrou mais. Ele encontra em quem? Em Noé. Ele encontra exatamente em Noé. Bom, este homem é diferenciado e em cima deste homem eu vou reconstruir a terra, porque a terra não comporta mais. E aqui eu quero falar alguma coisa histórica para vocês aqui, que é muito interessante. Do versículo 13 até o versículo 22, Deus vai trazer para Noé, e se você quiser depois ler isso daí com calma, você vai ver que Deus, ele diz para Noé de forma pausada, clara e concisa o que é que Noé tinha que fazer. Então ele diz, olha Noé, eu vou destruir a terra, eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas vamos lembrar que a palavra diz que até aquele momento nunca tinha caído uma gota d'água na terra. Que a terra era regada pelo orvalho que subia da terra. A chuva ela desce. O orvalho, a Bíblia diz que o orvalho subia da terra. Então, Noé, ele teve que ter o quê? Imagine, eu quero que você imagine. Alguém chegar para você, imagine você pai de família, né? Vou falar agora com o pai de família. Alguém chegar para você, pai de família, e dizer assim, olha, o Senhor está mandando trazer uma palavra para você. Você vai até o estado de Goiás, no meio do deserto ali, daquele planalto, daquele platô que tem ali em Goiás,
E ali você vai fazer um cercado muito grande, e dentro desse cercado você vai começar a fazer uma nave espacial. Uma nave espacial. Essa nave vai ter 150 metros de diâmetro, ela vai ter tanto de altura, ela vai ter tanto de... Imagine algo assim. Imagine se você reverberasse isso para alguém e dissesse, sabe o que aconteceu? O Senhor veio até mim e me disse para eu fazer uma nave espacial. Porque Ele vai acabar com o mundo com fogo e essa nave espacial vai me tirar da terra sem que o fogo me pegue. Se coloque agora no lugar de quem está ouvindo isso. Seja bem sincero. Alguém que esteja ouvindo você dizer isso. A pessoa, no mínimo, vai cair na gargalhada. Vai falar, não, você tá louco. Não pode ser, você está brincando comigo. Como que você vai fazer uma nave espacial no meio do Planalto? Você vai fazer um cercado e vai começar a fazer uma nave espacial. Sim, eu vou fazer uma nave espacial. Deus me manda fazer uma nave espacial. Inclusive, Ele me deu aqui as medidas da nave. E essas medidas, elas são tais. Para que a gente reforce isso, eu quero ler com vocês aqui esses versículos. E eu quero que você se imagine lá na época de Noé. Nunca havia chovido, tá? Nunca tinha caído uma gota de água sobre a terra. Nunca, jamais. E Noé me vem com essa narrativa. Prestem atenção o que está escrito aqui. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que destruirei com toda a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás no seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e tudo o que vive, e toda a carne, pois de cada espécie meterás na arca, para que conserves vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e será para mantimento para ti e para eles. E assim fez Noé, versículo 22, conforme tudo que Deus lhe havia mandado fazer. Perceberam que interessante essa palavra? Deus, ele dá a medida da arca. Ele diz, você vai fazer assim, 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 assim. Com tanto de altura, com tanto de largura, com tanto de comprimento. Você vai fazer desta maneira. Uma vez tendo feito dessa maneira, o que você vai fazer? Colocar todas as pessoas dentro da arca. Você deverá colocar os animais. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Vocês já pararam para pensar que Noé teve que fazer uma organização nessa arca? Somente um parênteses aqui na nossa lição, para que a gente possa ter um entendimento amplo da palavra. Imagine que ele foi colocar ali animais que eram predadores, você concorda? Porque Deus falou para ele, eu quero que você leve todos os animais, inclusive os répteis, inclusive as aves, todos os animais. Mas você percebeu aqui que Deus falou para ele, você vai fazer térreo, primeiro e segundo pavimento. Primeiros andares, segundo andar e terceiro andar. Por que essas divisões? Ora, Noé não ia ser louco de colocar junto, por exemplo, o gato e o rato. Porque o gato ia comer o rato, ele ia chegar no final da jornada sem o rato. Porque o gato havia comido o rato. Não é isso? Então não podia colocar junto. Ele não podia colocar o leão e a presa do leão. Porque o leão comeria a presa.
Então chegaria lá, não haveria reprodução. Então ele teve cuidado de separar esses animais, de organizar esses animais em compartimentos em que eles pudessem viajar por esses 40 dias sem se atacarem. Outra situação. Você acha que Noé colocou, por exemplo, na arca os hipopótamos, os rinocerontes, os elefantes, colocou na arca as girafas? Estou falando só animal grande, você percebeu? Que animais de grande porte. Como que ele colocou esses animais na arca? Eu tenho para mim aqui algo que eu sempre pensei sobre isso, que Noé foi muito inteligente e que ele levou para a arca somente filhotes saudáveis. Porque você concorda que seria muito mais simples ele colocar um elefantinho de 200 quilos do que colocar o vô do elefante de 1.200 quilos para ir na arca? Sem contar que o elefantinho de 200 quilos, ele ia crescer, ia ter toda uma vida para reproduzir. Já um elefante adulto já poderia estar no final da sua vida reprodutiva e não teria tanta eficiência. Então, eu tenho para mim que na arca, Noé colocou o quê? Os primogênitos das gerações. Dá para entender mais ou menos o que o Senhor já estava falando ali? Os primogênitos das gerações, os mais novinhos, os filhotinhos novos, que depois seriam o quê? Seriam reprodutores de todas as espécies, mas vinham como filhotes, um macho e uma fêmea, e quando o filhote muito menor, muito mais leve, muito mais fácil de se acomodar na arca. Obviamente teriam que ser filhotes já desmamados, porque, obviamente falando dos mamíferos, porque não teriam o seu pai, a sua mãe lá para ele mamar, mas seria um filhote que poderia resistir a essa viagem, até porque o filhote é mais robusto, ele consegue resistir mais tempo. Então você vê como Deus é maravilhoso e como Deus é perfeito. Então o que Deus faz? Neste momento, Noé entra na arca, logo após o versículo 22, eles entram na arca, e aquele povo que vivia ali, eu quero que você imagine agora essa situação. Imagine que as pessoas passem na estrada e vejam você ali durante mais de 100 anos. Vamos entender que Noé viveu mais de 900 anos. Quanto tempo vocês acham que Noé levou para fazer a arca? Porque a gente lê aqui e parece que é tudo imediato, Que Noé começou a fazer a arca e em uma semana já estava pronto aquele barcão e ele já foi embora. Não, isso durou muito tempo. Muitos anos. E você imagina as pessoas passando por ali, nunca havia caído uma gota de chuva e perguntavam: Noé, o que é isso aí? O que você está fazendo, Noé? Não, estou fazendo um barco. Mas por que você está fazendo um barco, Noé, no meio da floresta? Não, estou fazendo um barco porque Deus vai destruir a terra com chuva. E aí quando ele destruir a terra, eu vou colocar minha família dentro e nós vamos embora. O que as pessoas diziam para Noé? Noé, você está ficando louco, Noé. Você está ficando doido, tem alguma coisa que não está certa. Você está maluco, Noé. Que doideira é essa? O que você fez? Você comeu alguma coisa diferente? O que aconteceu, Noé? Você está usando drogas, está usando tóxico, Noé. O que está acontecendo com você? Mas Noé deu ouvidos à voz de Deus. Noé não deu ouvido à multidão. Ele não se guiou pelas circunstâncias. Ele se guiou por aquilo que Deus disse para ele. Então, ao fim deste tempo, Noé coloca na arca a sua família, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos e os esposos das suas filhas. Entram todos na arca. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que quem fechou a porta, capítulo 7, versículo 10, diz assim: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus tinha ordenado, e o Senhor, fechou a porta por fora. Isso quer dizer que se Deus fechou a porta por fora, nem Noé conseguiria abrir a porta por dentro. Porque se a porta foi fechada por fora, isso quer dizer que ela só poderia ser aberta de novo por fora. Ela foi fechada por fora, para abrir de novo por fora. Não tem como abrir. O próprio Deus fechou. E você lembra lá daquela passagem do Novo Testamento que diz que a porta que ele fecha, ninguém abre.
Se está fechado, não vai abrir. Deus não vai permitir que se abra. Então a porta fechada está fechada, não vai abrir. A porta que ele abre ninguém fecha, mas a porta que ele fecha ninguém abre. Ninguém abre. E agora, é muito interessante que a Bíblia também não traz esse lapso temporal. Eu tenho certeza absoluta de que não foi no momento que a porta foi fechada que a chuva começou a cair. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, está lá Noé, com toda a família dele, com todos aqueles animais dentro da arca, todo mundo chamando ele de louco, chamando ele de maluco, e Noé lá dentro, e tudo normal lá fora, e o povo passando e zombando, porque até que a chuva começou a cair, levou alguns dias aí, não foi imediatamente. E aí quando a chuva começou a cair, é que eles perceberam que realmente tinha algo diferente. Por quê? Porque nunca havia caído água sobre a terra. Nunca havia caído água sobre a terra. Jamais havia chovido. Então foi algo completamente atípico. Muito bem, esses dois capítulos, o capítulo 6 e o versículo 7, o capítulo 6 e o capítulo 7, são para exemplificar, para explicar o que aconteceu ali com Noé. Nós vamos entrar no capítulo 8, por quê? No capítulo 8, Noé já passou pelos 40 dias navegando. Durante esses 40 dias, tudo que existia de vida na terra sucumbiu, morreu. Todos os homens, os gigantes que eram chamados de nefilins. Então, quando você ouvir essa frase, quem são os nefilins? Os nefilins são exatamente estes gigantes que foram resultado do cruzamento das mulheres filhas dos homens com os anjos filhos de Deus, que desceram à terra. Esses eram os chamados nefilins. Tá? Então, aqui neste momento, todos morreram, 40 dias de chuva incessante. A Bíblia diz que as maiores montanhas da terra foram cobertas de água. Isso quer dizer que não existia terra firme, não existia onde colocar a planta dos pés. O mundo foi coberto por água e morreu todo mundo afogado. Todo mundo afogado. Não teve quem escapasse. E eu quero dizer para você que a arqueologia já comprovou de forma científica que o dilúvio existiu. Então nós não estamos aqui falando de uma fábula, nós não estamos aqui falando de uma história que foi inventada, nós estamos falando de um fato verídico e comprovável, que é possível ser comprovado pela ciência e pela arqueologia, de que o dilúvio verdadeiramente existiu. Então, depois de 40 dias e 40 noites de chuva incessante, a chuva cessa, a chuva parou. E mais para frente, quando nós estivermos com o nosso estudo um pouco mais avançado, nós vamos nos lembrar destes 40 dias para entender o porquê que foram 40 dias. Então, mais para frente, nós vamos ter algumas áreas onde nós teremos 40 anos, onde nós teremos 40 dias de novo, e nós vamos entender aí o porquê dessa numerologia dos 40. Vamos, entender um pouco aí, porque vocês vão perceber, como eu já sempre digo, que a Bíblia ela é um quebra-cabeças que se encaixa de forma perfeita, ela concatena todas as ideias. Todas as ideias são perfeitas, elas não têm nenhum tipo de ajuste que inexiste, Então, a Bíblia ela é perfeita em sua narrativa. Então, nós vamos entender mais para frente também por que desses 40 dias. Então, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, por este tempo que você dedicou para estar conosco aqui neste estudo, tá? E semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos continuar de onde? Do capítulo 8 de Gênesis. Vamos falar sobre a vida pós-dilúvio, a vida após o extermínio da terra. Agora só tem Noé e sua família na terra. E nós vamos
falar sobre isso. Amém? Muito bem, estamos chegando aqui aos nossos 45 minutos de aula, que é aquilo que se propõe a fazer para que não te canse, né? Para que você também não fique entediado. Muito pelo contrário, eu quero que você esteja ligado conosco aqui. Então eu gostaria de fazer uma oração aqui para terminarmos essa aula e eu gostaria de te lembrar novamente, se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no canal da Igreja Renovo, ative aí o sininho, mande a sua notificação, tá? Traz um incentivo para nós. Isso nos incentiva demais quando você faz isso, quando você mostra que está valendo a pena. Deixe os seus comentários aí, né? Diga o que você está achando, compartilhe conosco esse momento. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de termos este espaço onde podemos falar sobre a Tua Palavra, onde podemos estudar, ó Pai, e trazer à tona os assuntos, às vezes, muito obscuros, ó Pai, ou às vezes que não entendemos. Abra a nossa mente com uma unção de entendimento, abra a nossa mente, ó Pai, para que possamos entender amplamente tudo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Queremos estar conscientes de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor faz, e Te agradecemos pela oportunidade ímpar de poder falar e poder ser ouvido. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém, amém e amém. Amém. Deus seja louvado, graça e paz. Uma boa noite de sono tranquilo para você e sua família. Amém. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.